Evangelho, segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro Eterno, que tira e tirará sempre todo o pecado do mundo. É em nome de Jesus que ousamos olhar para Deus e para a vida e buscar o entendimento da Escritura. Eu estou aqui no livro de Ezequiel e o contexto do livro é aquele do exílio do povo de Israel, da Judéia, dos judeus, em Babilônia. E Ezequiel é um desses profetas que profetizam dentro da angústia do exílio. Um exílio que aconteceu por causa de total desobediência, de empedernimento, de cinismo e de hipocrisia, que graçou, que tomou conta da alma do povo, junto com a idolatria e com toda sorte de iniquidade, injustiças, avarezas e violência. Então, você lê no capítulo 5, a primeira afirmação no verso 15 que diz: Eu, o Senhor, falei. No verso 17 do capítulo 5 diz: Eu, o Senhor, falei. Capítulo 6 inicia dizendo as coisas que viriam, como os altares todos seriam quebrados e como a espada viria sobre eles, como os filhos deles se tornariam cadáveres publicados na calamidade das ruas, das estradas, na cidade, todas as cidades destruídas. E aí o verso 7 diz: para que saibais que eu sou o Senhor. Ali em cima foi: eu, o Senhor, o falei. De novo, eu, o Senhor, o falei. No capítulo 6 vem a primeira declaração que diz: para que saibais que eu sou o Senhor. Aí ele diz: mas deixarei um resto. Alguns de vós escaparão da espada entre as nações, quando vocês forem espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim, esses que escaparem, que se esconderem entre os povos. Se lembrarão de mim, de que isso aconteceu com eles por causa do coração dissoluto, que se desviou da verdade e da justiça, por causa dos seus olhos que se prostituíram com os ídolos do poder, do dinheiro, da riqueza, de qualquer que seja a simbolização. Saberão então nesses dias que eu sou o Senhor, e que eu não falei em vão tudo o que eu lhes tenho falado, mas eles só cairão em si quando acontecer. De novo no verso 13, ele diz: depois de descrever calamidades contínuas e consequenciais, uma decorrendo da outra, como fenômeno verificável. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando aí vem novas descrições de calamidades, de experiências de angústia, que esse povo a quem ele chama de casa rebelde terá que viver para saber que quando ele fala, ele cumpre. Eu, o Senhor, falei, eu, o Senhor, falei. E para que saibais que eu sou o Senhor, saberão que eu sou o Senhor, então sabereis que eu sou o Senhor.
e descreve mais algumas calamidades, e no verso 14 ele conclui dizendo: então saberão que eu sou o Senhor. Isso ainda vai ser repetido no capítulo 7, no verso 4. Então sabereis que eu sou o Senhor. Ainda no capítulo 7, no verso 6. Então sabereis que eu, o Senhor, é que firo. E saberão no fim do capítulo 7, no verso 27, outra vez ao final. Então saberão que eu sou o Senhor. Isso é absolutamente forte quanto a determinar a psicologia humana. Começa-se dizendo: eu, o Senhor, falei. Essa voz superior, que quem discerne como voz de Deus sabe que é voz de Deus. Quem não discerne como voz de Deus chama de grito da consciência. Chama de vocalização interior. Chama de intuição perturbadora. Mas é o Senhor falando. Falando, advertindo, prevenindo, dizendo: não faz, não faz, não faz. Porque se você fizer e continuar fazendo, o seu ato de fazer atrairá tudo o que esse tipo de feito, mal feito, atrai. Não precisa haver perseguição divina. Um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Uma iniquidade chama outra iniquidade. Uma mentira chama outra mentira. Uma espada chama outra espada. Violência chama violência. Os nossos atos são seguidos pelas consequências deles próprios. Pois aquilo que o homem atuar, isso também será atuado a respeito dele. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa repetição de sempre. O juízo de Deus nunca foi conhecido na terra. Quem jamais conheceu o juízo de Deus? Esse que conhecesse, que experimentasse o juízo de Deus mesmo, viraria as coisas que não são, deixaria de ser, desexistiria eternamente, cairia em estado de extinção, onde a morte e o inferno serão extintos. Essa é a ira. Aqui neste mundo, a gente recebe como ira divina tão somente as consequências das nossas ações, dos nossos atos. Nós semeamos ventos, nós colhemos tempestades. Somos nós, sempre nós. Porque violamos essa voz que diz: eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. E nós recalcitramos e vamos contra. E aí começamos a aprender que o Senhor é Deus. Para que saibais que eu sou o Senhor. Mas se o meu coração não se quebranta, de novo amontou-se um outro brumadinho. Um outro rejeito de construção amontante, até que isso se derrama, como lava que decorreu do meu amontoamento, da minha construção amontante, até o dia do derrame.
Eu faço a minha sepultura. Eu construo a barreira que me matará. E eu vivo e tenho uma relação de dependência com aquilo que me mata. Me torno escravizado e fissurado justamente por aquilo que me extermina. Mas Deus insiste para que se abra os olhos e se saiba quem é Ele. Para que se abra o entendimento e se discina quem é Ele. Isso se repete, se repete. Em outras palavras, ele está dizendo, a existência grita a minha palavra. Será que vocês não podem ler os sinais dos tempos e as consequências das vidas de vocês? O verso 9 dói no coração, 9 do capítulo 7. Quando diz, Deus dizendo algumas outras coisas, deixa eu começar de um pouco antes, como no verso 4, ele diz que esse juízo é a volta dos nossos próprios caminhos sobre nós. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus próprios caminhos. E as tuas abominações cairão sobre ti. Sabereis que eu sou o Senhor. De novo, no capítulo 7, no verso 8, se diz, segundo os teus caminhos, agora em breve derramarei, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos. Mas são os teus caminhos, os meus caminhos, voltando sobre mim. No verso 9, de novo se repete. Vocês vão receber segundo os seus caminhos. De modo que não existe nenhum juízo de Deus que não seja estabelecido pela medida do meu próprio pecado, pela construção amontante do derrame que me cobrirá. E então o verso 10 diz, eis o dia. Quando chega essa hora, quando chega esse dia, é só perplexidade. É como a experiência de Mariana e de Brumadinho mais ainda, porque Mariana foi 3 anos antes e houve avisos e avisos e notificações e avisos de que poderia acontecer com várias, inclusive Brumadinho. Se sabia, até que chega o dia. E chega o dia. Ninguém acumula aquilo que é contra si mesmo para sempre, sem que isso volte sobre nós. E Brumadinho é uma metáfora desse significado espiritual sobre o qual eu falo aqui. A advertência de Deus dizendo, olha, eu estou falando, para isso aí, para de fazer essa barragem amontante. Quanto mais ela crescer, mais ela virá sobre ti, e a medida desse derrame será do tamanho dos teus caminhos, das tuas ações, dos teus feitos. Então vem o dia, eis que vem sim o dia, brotou a tua sentença, veio o dia, já floresceu a vara seca, veio o dia, reverdeceu a soberba se renovou, evocando o juízo sobre ela própria. Levantou-se a violência para servir de vara perversa.
É isso que vocês estão fazendo. Nada restará, portanto, desses que procedem assim, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem das suas famas, nem da sua glória. Porque vem o tempo, vem o dia, eis que vem. É chegado o dia. O que compra, não se alegre com o que compra, porque não haverá prazer. E o que vende, não se entristeça, porque não está perdendo nada. Porque a ira ardente está sobre toda essa multidão que ouve, que sofre e nunca quer discernir a voz de Deus gritando dentro da existência que nós estamos construindo barragens amontantes que se derramarão contra a nossa existência. E o dia é chegado. Porque o que vende em dias como esse, fique sabendo de uma coisa, não tornará a possuir aquilo que vendeu, não vai melhorar. Você está vendendo por necessidade, pode saber, você não vai conseguir comprar de novo, não vai conseguir reaver. Foi. Por mais que você viva, não conseguirá. Quando se chega nesse dia e nessa hora na nossa vida, as coisas realmente passam e a gente ou aprende a viver uma vida nova ou não espere qualquer tipo de recuperação passada. Por isso é que se diz, o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra essa multidão não voltará atrás, vai se cumprir, vai se derramar, vai chegar o dia e a hora, e chegou, está aqui, está às portas. E a advertência da parte de Deus que eu quero deixar com você e comigo, para mim, é esta, do verso 13 do capítulo 7 de Ezequiel, que diz: ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Ninguém fortalece, ninguém melhora, ninguém fica mais forte, ninguém se torna mais inabalável, ninguém se torna mais protegido, ninguém se torna mais poderoso pela prática da iniquidade. Toda a construção da iniquidade é barragem amontante. Ela se derrama calamitosamente sobre aquele que a erigiu. Porque ninguém fortalece, ninguém fica mais forte, ninguém fica melhor, ninguém fica mais saudável, ninguém é feliz existindo, tendo como fundamento da vida e como meio e fim a prática da iniquidade, de modo que ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Isso é tão forte e poderoso quanto a lei da gravidade. Senhor Jesus está aqui de novo e de novo e de novo e de novo, a palavra da verdade, a palavra da profecia, a palavra da justiça, a palavra do juízo, a palavra da luz, a palavra da sabedoria para aquele que ouve, crê e treme. Por isso, eu creio em Ti, ó Espírito Santo,
que esta palavra está produzindo e produzirá todos os frutos e resultados para os quais a mente eterna a designou como palavra da verdade. Agora opera e realiza aquilo que nenhum poder humano consegue trazer, que é o convencimento para qualquer mente, especialmente se estiver entorpecida e com o coração endurecido. Por favor, derrama-te. Derrama a tua graça antes que se derrame a tua ira. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.